Antes de qualquer coisa, pode ficar tranquilo que eu não vou colocar nenhuma foto nem vídeo do filme aqui nesse vídeo. Porque nem eu tenho coragem de procurar aquilo. Bom, então hoje a gente vai falar um pouco sobre o livro O Exorcista, do William Peter Blatty. Essa minha edição aqui é da editora Agir, e ela é comemorativa pelos 40 anos acho que é do livro. 40 anos de lançamento do livro. Então tem algumas coisas adicionais, eu não sei bem o que veio a mais, porque eu não li a primeira versão. Mas é uma edição mais completinha. Bom, então para quem não conhece a história do Exorcista, o livro conta a história de uma atriz, a Chris MacNeil, e essa atriz, né, ela tá gravando um filme, ela é bem famosa ali nos Estados Unidos, por lá, e essa atriz tem uma filha, a Regan, muito famosa essa Regan, pelo menos no mundo real, sem ser do livro. E, claro, no mundo da história também, ela aparece nas revistas com a mãe e tal. E essa menina é muito doce, né? No livro diz que ela é muito carinhosa com a mãe, muito apegada com a mãe, porque a mãe é divorciada. E, né, coloca ali que sempre no café da manhã a menina coloca uma rosa lá na mesa da mãe. Então a menina é muito doce, muito querida por todos, pelos empregados, pela secretária da mãe. E então, de uma hora para outra, essa menina começa a ouvir alguns barulhos pela casa. Ela ouve batidas no quarto dela, no sótão. E a mãe acha que são ratos e tal, e outras coisas estranhas começam a acontecer nessa casa. A Regan começa a sentir a cama dela se mexendo, e ela começa a dormir no quarto dos pais, da mãe dela, porque ela não consegue dormir. Porque ela começa a dizer que um amigo dela, o Capitão Howdy, está atormentando ela. Esse Capitão Howdy ela conheceu numa mesa Ouija que a mãe dela tinha quando era adolescente. Que, né, essa Regan, a menina tem um quarto de brinquedos, e nesse quarto de brinquedos tinha uma mesa Ouija que era da mãe antes, e brincando ela conheceu esse Capitão Howdy. Que a mãe não dá bola, acha que é um amigo imaginário, alguma coisa assim, porque a mãe é ateia, então ela não acredita que essa mesa Ouija funcione mesmo. Mas o Capitão Howdy existiu, né, e começa a atormentar a Regan. Então, né, a menina começa a ouvir esses barulhos, ela começa a ser atormentada por esse amigo imaginário, o Capitão Howdy. E então, de uma hora para outra, ela começa a agir de formas estranhas, né? Ela adquire uma nova personalidade. E aí sim, a mãe dela fica preocupada e começa a levar ela a médicos, leva a médicos, a psiquiatras, e faz exames, e ninguém descobre o que ela tem na parte física. Então os médicos começam a achar que ela tem algum problema psicológico, algum problema mental. Ou ela tá histérica, ela se sente culpada pelo divórcio dos pais. Ela começa a falar muito palavrão, muitas obscenidades que ela nunca falou, ela provavelmente nem sabe o significado. Então um dos psiquiatras acaba sugerindo para ela procurar um exorcista, eles acham que como a menina ela começa a acreditar que ela tá possuída por um demônio, então, se ela for exorcizada, ela vai ter na cabeça dela que ela pode voltar ao normal. Então, é o que a Chris MacNeil, né, a mãe da menina, acaba fazendo. Ela procura um padre, que é o Padre Carras, que vai começar a trabalhar com essa menina para ver o que ela tem. Se ela tem um problema psicológico ou se ela está possuída por um demônio. Além disso, né, além de toda essa confusão aí com a Regan, aconteceu um homicídio na casa da Chris MacNeil. O diretor do filme que ela estava fazendo foi assassinado ou se suicidou, não sabem. Mas a hipótese mais aceita é que ele foi assassinado por alguém, ele foi empurrado por uma janela. Então tem toda essa investigação, né? Tem um policial, acho que é Kinderman o nome dele, que ele investiga todo o caso, interroga ali algumas pessoas para saber o que aconteceu com esse diretor, o Burke. E além ainda desse assassinato, tem umas profanações acontecendo na igreja, né? Alguém está profanando os santos das igrejas, as imagens lá, o templo, escrevendo blasfêmias, e, né, isso era muito sério. Então, o livro não é só a Regan possuída, tem toda uma história, todo um enredo por trás. O que eu achei do livro? Eu já li outros livros de horror antes,
Eu já li O Cemitério, do Stephen King. Já li A Estrada da Noite, do Joe Hill. Já li O Pacto, também, do Joe Hill. Eu li toda a série Crepúsculo. Eu tô um piadista hoje. E tipo, nenhum dos outros livros de horror que eu falei antes, tá, tirando o Crepúsculo, nenhum desses livros me causou o efeito que esse aqui causou. No sentido de eu me caguei de medo. Não é que de medo, mas tipo, é uma coisa chocante, assim, as coisas que acontecem aqui. Acho que o filme não é 100% fiel ao livro. Eu acho que o livro, ele é mais... O livro é pior, no sentido de te impressiona mais. Pelas coisas que a menina faz, pelas coisas que a menina fala. Assim, as blasfêmias que a Regan fala aqui. Claro, possuída, mas as blasfêmias que ela fala aqui são assim, eu como cristão, eu não tenho coragem de ler em voz alta isso daqui. É muito, assim, é desrespeitoso. Claro, né, o personagem, é compreensível que ele fale isso pelo personagem, mas assim, é horrível. E tu imaginar uma criança inocente que no início do livro era doce, era educadinha, era delicada, era querida por todos, falando essas coisas, é uma coisa muito... assim, é um contraste muito grande. Mas claro, acho que esse livro, o filme também, ele é conhecido por essas cenas chocantes, pela Regan lá, endemoniada, pelo horror da história. Porém, isso aqui não é só horror, né? Como eu falei antes, tem uma investigação policial, tem suspense, tem um pouco de comédia, até bem pouquinho, mas tem, né? Tem ali esse policial, o Kinderman, ele tem um ar meio cômico, mas claro, é bem leve, assim, o forte do livro não é comédia, mas sim todo o enredo que tem por trás disso, da história da menina endemoniada. Aliás, eu acho que o foco principal é isso, será que a Regan tá endemoniada? Porque durante todo o livro aparece a mãe procurando médicos, procurando psiquiatras e tentando descobrir o que a menina tem. Porque a Regan, porque no caso essa atriz, a Chris, que é a mãe da Regan, ela é ateia. Então ela fica procurando, né, um transtorno psicológico, ela tá histérica, ela tá ficando louca. Mas chega um momento que ela tá tão desesperada, que ela tá tão, né, assim, preocupada com a filha, que ela realmente começa a achar essa menina tá endemoniada, ela tá possuída pelo demônio. Isso que ela é ateia. Então quando ela procura um exorcista, ela encontra o Padre Carras, o Padre Carras é indicado a ela, e o Padre Carras, além de padre, ele é psiquiatra. E ele, nos últimos anos, ele andava meio cético com a fé dele, cético com relação a Deus. E o Padre Carras não acredita que a Regan esteja endemoniada. Ele acredita que ela esteja com algum problema psicológico. E aí que está a ironia da história. Porque a Chris é ateia, acredita que a menina esteja endemoniada. E o padre, que, né, cristão, acha que ela está com algum problema psicológico. E apesar disso ainda, no fim do livro, eu acho que não é spoiler dizer que a menina vai voltar ao normal. Um padre sobrevivente pergunta se agora, né, depois de tudo que ela passou, ela continua ateia ou se ela acredita em Deus. E a resposta da mãe é que em Deus ela ainda não acredita, mas no diabo ela acredita. Porque a Landa diz, né, que o diabo se promove, né? Ele fez toda uma promoção dele, ele se mostrou toda dessa forma que aparece no livro e aparece no filme. Então, assim, na hora eu fiquei meio incomodado com isso. Porque a mulher passou por tudo isso, o que ela sofreu ali com a filha dela, com tudo que a filha dela passou, e no final ela não acredita em Deus ainda, ela continua ateia, mas acredita no diabo. E claro, né, o diabo ele vai se mostrar de toda forma para chocar a pessoa ali. Sobre o autor, eu gostei bastante da escrita dele. Não sei se esse aqui é o único livro que ele escreveu, não cheguei a pesquisar, mas ele escreve muito bem. Isso que já é considerado um clássico, né? Então, como já é considerado um clássico, eu já vi ele com olhos de deve ser uma leitura pesada, deve ser um texto denso.
E não é, sabe? É bem fácil de ser lido. Apesar dos capítulos serem bem longos, tem alguns capítulos de, sei lá, eu acho que tem umas 50 páginas aqui. Então, e eu não gosto de capítulos longos. Mas eu consegui ler esses capítulos muito rápido, porque é interessante, sabe, o que está acontecendo na história. Tu vai vendo as teorias e as hipóteses que os médicos e os psiquiatras estão dando pro caso da Regan. E tu fica tendo a tua própria opinião. Uma hora tu acha que ela tá endemoniada, outra hora tu acha que ela tá com algum problema mental. Eu não sei se muita gente vai concordar que no final da história ela tava realmente possuída. Provavelmente muita gente vai achar que ela tava ainda com um problema psicológico. A trama é muito bem amarrada, todos os nós foram bem fechadinhos, não ficou ninguém sem final pra sua história. E foi uma trama bem complexa, então acho que assim foi mérito do autor fazer essa história assim. Eu não sei a posição religiosa do autor, né, esse William Peter Blatty, que tem uma foto dele. Não sei qual a postura religiosa dele, mas tem um trecho que foi que eu coloquei lá na página do Facebook do blog. O padre Merrin, que é o que comanda ou dirige ali o exorcismo da menina, responde pro padre Carras quando o Carras pergunta o que ele acha que é um exorcismo, uma possessão. Ele responde assim: costumo ver a possessão nas coisas pequenas, Damien, nas picuinhas e nos desentendimentos, na palavra cruel e cortante que salta livre a língua entre amigos, entre namorados, entre marido e mulher. Temos muito disso e não precisamos de Satanás para criar nossas guerras. Conseguimos criá-las sozinhos. E eu concordo com ele também, acho que ali tá, claro, tá a opinião do padre, né, que vai fazer o exorcismo, mas acho que tá a opinião do autor também, no sentido de nem tudo de ruim que acontece no mundo é culpa do diabo. Claro, eu acredito que sim, uma parte ali é culpa dele, mas nem tudo, assim, acho que tem alguns cristãos meio radicais que acham que tudo que acontece de ruim é o diabo, que foi o diabo que fez. E acho que não, acho que muita coisa não é culpa dele. Acho que às vezes é pela nossa natureza pecaminosa, por consequência de alguns dos nossos atos, que isso acontece. E claro, tudo com permissão de Deus, né? Mas voltando então pro livro. Enfim, valeu a pena, acho que vale a pena ler quem se interessa aí pela história. Vale a pena enfrentar o medo, vale a pena os sustos. Esse aqui é aquele tipo de livro que tu vai ler e vai ouvir barulhos pela casa, tu vai sentir o vento nas janelas, tu vai, né, sentir uns arrepios. Mas vale a pena pela história, que a história é muito legal, muito bem contada, muito bem escrita e muito interessante. Então acho que vale a pena tu ler esse livro, muito bom mesmo. Então é isso, essa foi a minha opinião sobre o Exorcista, do William Peter Blatty. Já tem resenha escrita lá no blog, a descrição tá lá embaixo. Eu já tô lendo o próximo livro que vai ser resenhado lá no blog e aqui no canal também. Vai ser Todo Dia, do David Levitan. O primeiro capítulo é meio chatinho, eu já digo, meio meloso. Mas dizem que a história é boa, eu acho que eu vou gostar. Então, naquela história sempre, clique em gostei aí pra dar uma força pro canal, se inscreve no canal, curte a página no Facebook, facebook.com/página0. Acesse o blog, a página0.wordpress.com. E é isso, este foi o último vídeo de 2013, então um Feliz Natal atrasado aí para todo mundo, um ótimo 2014, que ele seja muito melhor que 2013, 2013 não foi, né, um ano muito bom, mas 2014 será melhor, vamos acreditar nisso. Então é isso, obrigado por assistir até aqui e até mais, tchau!